Olha só, o Botafogo tem cara nova e figurinha já conhecida chegando no clube. Cadê? O Botafogo segue a todo vapor nas contratações. Pela manhã desta quarta-feira, o clube anunciou o lateral direito, Kevin, que já falou como novo jogador do Alvinegro. Estou vindo para um grande clube, de uma grande massa. Espero aqui dar o meu melhor, claro, respeitando sempre meus companheiros, mas pode ter certeza que não vai faltar raça, não vai faltar entrega, tanto nos treinamentos como nos jogos. E assim, para a gente fazer um grande ano. E tem mais. Figurinha já conhecida entre os botafoguenses, a lateral segue sendo reforçada. Dessa vez, à esquerda. O cachorro voltou. É cachorro de feira, hein? É cachorro! Vitor Luiz, que foi destaque em 2016 e 2017 no Botafogo, já deixou o seu recado. Fala, torcedor botafoguense, aqui quem tá falando é o Vitor Luiz. É com imensa alegria que anuncio o meu retorno. Novamente fui escolhido. Agradecer ao carinho de todos, as mensagens positivas, a confiança da diretoria. Tum. Pedro Certezas, é muito amor pelo homem. Olha, eu vou te falar uma coisa. Boa tarde, meninos. Vitor Luiz, eu comentei ontem no meu Twitter, muitos gringos especulados, contratações badaladas, a torcida na internet chamando todo mundo, mas na minha opinião, a chegada do Vitor Luiz é uma das contratações mais importantes para essa temporada, porque ele é um cara com identificação com a torcida do Botafogo, Pedro Certezas. Ele conhece os trelelê do clube, porque lá tem trelelê e ele conhece, ele joga muita bola e ele vem para uma posição que estava carente aqui no Fogão, Pedro Certezas. Eu vou ser um pouco ponderado, porque eu sou Vitor Luizete assumido. E acho que ele é um bom lateral, só perde no Brasil pro Marcelo, porque ele é gênio do futebol. Amava ele demais quando jogava aqui no Botafogo a primeira vez. Eu achava ele melhor que o Diogo Barbosa, inclusive, quando todo mundo achava o contrário. E, cara, ele além de raçudaço, ele tem uma pequena deficiênciazinha de leve na recomposição, que ele ataca melhor do que ele defende. Só que ele é raçudaço, já se declarou várias vezes pro Botafogo, e ele foi para lá pro Palmeiras porque ganhava realmente mais dinheiro. O Palmeiras entrou com um caminhão de dinheiro, não tem como. Mas ele já demonstrou que queria voltar antes do ano passado, e agora finalmente conseguiu. Pô, joga muito identificado e todo botafoguense ama ele. É incrível isso. É difícil hoje, Casimiro, a gente entender e perceber um lateral em qualquer clube em que seja impecável, tanto na sua parte ofensiva quanto na defensiva. Geralmente o cara, ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente ele deixa a desejar, ou vice-versa. É difícil a gente achar um lateral que seja completo. Quando a gente acha, ele vai para a seleção brasileira, ele vai para fora do Brasil, porque realmente é uma posição, pensa só, é a posição mais ingrata do futebol. Ela e o goleiro. O goleiro tu faz várias defesas boas, dá um franguinho, você já não presta mais, Casimiro. Se você for procurar grandes laterais hoje que atuam no Brasil, você vai achar os dois do Flamengo, você pode achar o Fagner do Corinthians, o Palmeiras, que tem tanto dinheiro, não conseguiu achar grandes laterais, o Marcos Rocha. Então, uma grande contratação do Botafogo, por tudo que envolve a contratação dele. É um bom jogador, um grande jogador, tem identificação com o clube, conhece o clube. Então, isso é muito importante, foi o que você falou. Mais do que ser um grande jogador, mais do que tudo, ele conhece o Botafogo. E ele é Botafogo. E isso não importa. Importa sim, faz diferença. Conhecer os atalhos é importante demais. E ele conhece. Isso é muito bom para o Botafogo, que conseguiu ler bem o mercado, conseguiu ir atrás de um cara que era carente, posição carente no Botafogo, que tem identificação e que vai render muito. O Ruggeri vai fazer a piadinha aí, mas é uma grande contratação do Botafogo, foi bem demais. O time do Botafogo tá muito bom, a gente já conversou isso ontem, elenco deixa um pouco a desejar, mas aí complica também, né? Quer elenco, quer time, quer fazer SA. Calma, também não é. Calma. Não dá pra ter tudo. O time tá ficando bacana. Dormindo aqui, Casimiro, quando eu fecho o olho, pra ter certeza, vem aqui num monte de taça na minha vista. Quando eu fecho o olho. O ruim é quando acorda. Quando acorda, dói. Fernanda, meu pai falou, esse ano, com esse time que o Botafogo tá montando,
o Botafogo vai ganhar tudo esse ano. Aí eu cheguei para ele e falei, pai, não tem mais título esse ano, passou tudo pro ano que vem, que o brasileiro só disputa ano que vem agora a final. Aí é tudo do Botafogo também. E outra coisa, mas o principal, o Vitor Luiz é malandro. Por quê? Porque esperou o Berrio ser negociado do Flamengo para voltar pro Botafogo. Porque a única coisa que o Berrio fez na vida foi dar aquele drible. Ainda bem que você em cima do sabe. Vitor Luiz. Eu recebi outro dia, Pedro, o DVD do Berrio lá em casa. A pessoa mandou o DVD do Berrio. Só tem aquela jogada. Não tem outra Com 10 coisa. minutos daquela jogada. Era um TikTokzinho de 15 segundos que fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Agora, Isso, se a gente sim. reparar como é que o lateral é importante, como é uma função que muda um time, o Flamengo sempre teve um time muito poderoso, mas os laterais eram sempre muito contestados. Com a chegada do Rafinha e do Felipe Luiz, claro, gente, tem a chegada do Jesus, do Gerson, etc. Tem outras chegadas aí. Mas a gente sabe que 50% foi ter 2 bons laterais, experientes, que jogam também, com a Cuca, porque a gente olha o Felipe Luiz e a gente olha o Rafinha, eles não são nem tão agressivos fisicamente, são jogadores explosivos, não. Eles jogam com a Cuca, os dois. Às vezes o Felipe Luiz, ou Felipe Ruggeri, ele tem deficiência na recomposição, mas ele é tão inteligente que ele consegue marcar só pensando, fazendo uma projeção do que a jogada pode acontecer. São experientes, né, Fernandinha? Não dava para viver com Pará, Rodinei e René para sempre. Então, fizeram total diferença. Tava legal. Total diferença, cara. E o Rafinha, ele é raçudo, ele é a cara do Flamengo, ele é muito Flamengo. E o Felipe Luiz também tinha uma foto dele com a camisa do Flamengo junto com o avô, né? Apesar de não ser carioca. Então, isso também faz a diferença. E a experiência internacional, então, conta muito nesse momento. E olha, é muito bizarro. Quando o Rafinha chegou, o primeiro jogo dele foi contra o Botafogo. O Flamengo só ganhou aquele jogo por causa do Rafinha. Verdade. Que deu passe. Ele fez o diferencial. Pra você ver como é que é importante essa posição no time, né? E aí a gente olha nessa questão da importância dos laterais, a gente passou a limpo esse assunto, a importância do cara vitorioso. Junto com o Rafinha, um bom lateral, um cara que joga com a cabeça, enfim, e vem pra somar, tem também um cara que já venceu. E quando a gente tem no elenco, Casimiro, um cara que vence, a gente tem no elenco um cara que cobra quando perde. A gente tem no elenco um cara competitivo que nunca quer ser derrotado. E isso também é muito importante. Não pode viver naquela coisa de, mas o Botafogo não ganha nada há muito tempo, então se a gente empatar ou se a gente ficar em 8º, tá bom. A gente tem hoje um jogador que é o Honda e a chegada do Kalu, que chega para ser esses caras que vão cobrar do grupo. Não. A gente não pode sonhar em ficar, em não ser rebaixado. A gente tem que pensar em voos mais altos, né, Casimiro? Exatamente, não pode se contentar com pouco. A nova realidade que o Botafogo está almejando, está procurando e está vendo no horizonte é uma realidade da SA, uma realidade de colher frutos. Então não pode ficar se contentando com pouco. O Botafogo, por exemplo, tem um time bom agora, não vou dizer muito bom, mas é um time bom, um elenco mediano, mas o Botafogo, por exemplo, se talvez não se contentasse com tão pouco na temporada passada, poderia estar hoje numa Sul-Americana. Verdade. Com um time forte, com um time cascudo, com o Vitor Luiz, com o Kalu, com o Honda, que já viveram experiências internacionais, que são caras experientes. A gente sabe que a Sul-Americana não é o supra-sumo da América, mas é um título internacional. Claro. É um título importante. É dinheiro, visibilidade. Não, então, e é título, é levantar a taça, né? Isso é importante. E tem uma detalhes, aí você aceitar um empate. Exato. É aceitar um empate. Empatou. Tá bom, deixa empatar. Tá bom, vamos segurar a bola aqui um pouquinho aqui. Não tá tão ruim, não. Tá. Então, tem que dar um pouquinho a mais. Eu acho que aqui que eu vou trocar de assunto. Botafoguense, agora eu vou falar com você. Gatito, Marcinho, Benevenuto, Rafael Foster, Vitor Luiz, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Pedro Raul, Luiz Henrique, Kalu. Foi. Dá pra sonhar, por certezas? Já estou sonhando e não quero acordar. Nem eu. Vem cá, é Torrente que fala o nome dele? É Torrente? Vocês que são poliglotas? Torrente. É um dos alvos do Flamengo na busca do sucessor de Jorge Jesus. Pode ser um ex-auxiliar do técnico Pepe Guardiola. E o técnico do Manchester City falou sobre isso. Cadê? I think he's ready, absolutely, in any country. So he made the best season ever in the New York City last season. And he's incredible, well prepared, have a lot of experience.
So I don't have any doubts about his capacity, because I learned a lot from him. Hopefully he could learn being together. And part of our success that we had in Munich, here in Manchester, it was thanks to him. Será, ô Felipe? É o seu melhor nome? É um dos melhores, né, cara? Eu não tenho propriedade porque eu não vi ele treinando o New York City, evidentemente. Mas o cara ficou anos com o Guardiola, é cascudo, é um europeu, tem o mesmo estilo de jogo. Não adianta você contratar um técnico que vai mudar muito o estilo de jogo do Jorge Jesus. O estilo de jogo do Flamengo é indo para cima, é posse de bola, tendo domínio das ações do jogo. E me parece que o Domenech Torrent é esse cara, né? Tem esse estilo também. Como é o nome dele? É só ter esse estilo, Fernanda, é saber administrar o elenco também. Ele tem que ser um cara legal que todo mundo gosta. Isso é importante. Eu acho importante também, Pedro Certeza, ele escolher um outro nome, pelo menos para trabalhar no Brasil. Tipo, um Ricardo José. Mister? Porque Domenech vira Domênico, vai de Domingos Torrentes, vambora, vamos brasileirar geral? Vamos. Então faz um negócio, Domenech Torrentes, não tem como, gente, pelo amor de Deus, Flamengo, pô, Clube da Massa, bota um Domingos Torrência, um Domingos Ferreira, por que não? Torresmo. Olha aí. Casimiro já se manifestou. Casé? Nessa hora o Torresmo cairia bem. Cairia, né? Ô, Casé, falando desse Flamengo aí, eu, pelo menos, acho muito cruel, seja quem for o treinador que chegue. A imprensa, o torcedor, ele precisa tentar não cobrar de cara e nem comparar. Senão o troço vai ficar difícil. O que o Jesus fez aqui foi histórico. Sexto aniversário do Jesus é Natal pro flamenguista, junto com o aniversário do Zico. Então, é histórico o que o Jesus fez. Não dá pra gente cobrar. Como não dá pra cobrar alguém hoje de ser como o Zico. O Zico foi. Ele é imortal no Flamengo. E acho que o Jesus entrou nessa galeria. Eu acho que sim. Eu acho que ele elevou muito o patamar. Então, agora qualquer um que entre, você olha e fala, ele foi bem, mas o Jesus foi melhor. Então você vai ficar sempre com essa lembrança, não, porque o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus ganhou esse jogo aqui. Mas o Jorge Jesus... Triunfo, né? Não tem como. Não vai ter jeito, cara, porque não tem como não... Olha a carinha do Felipe enquanto o Casé fala. Pode continuar, Casimiro. É tristeza, né? Então, assim, cara, não tem o que fazer. Vai chegar agora um novo técnico, que chega aí o Torrente. Ele é um cara que vai precisar de tempo, ele é um cara que não tem a língua próxima ali para falar. Ele vai encontrar barreiras. O Jorge Jesus simplesmente foi perfeito para o momento do Flamengo. Vai ser difícil igualar o que o Jorge Jesus fez. E não tem esse parâmetro, né, Fernando? A gente falou, mais uma temporada de Jesus para ver como é que ele vai ser agora a temporada inteira. Não tem. Eu posso falar uma coisa? O português do Jesus, Fernanda, não era fácil de entender não, hein? Mas ele se fazia entender com todo o carinho que ele tinha com os jogadores. Agora, Pedro Certeza, eu consigo entender aqui a situação. A Covas não tá vendo, tá? Vamos esquecer que é Covas. Sabe aqueles amores de carnaval? Que você conhece uma menina no carnaval, é tudo maravilhoso, você vai e tal, é muito bom, é legal pra caramba, você troca mensagem, acabou, passou, você não encontra mais a menina, depois sua vida ajeita e você vai embora. Ela é inesquecível pra você, porque ficou pouco tempo. Dá mais uns 4 anos pra ela, você não sabe quem ela é. Ou ele, né, se for uma moça vendo. Você não sabe, com certeza. Então, o Jesus, ele foi malandro. Ele chegou, veio aqui, venceu tudo e foi embora a tempo, pra ser inesquecível. Desculpa te interromper, mas Jesus e Flamengo tiveram um filho nesse relacionamento, que se chama Libertadores. 2 filhos, brasileiro e Libertadores, Fernando. O complicado é que pro Jorge Jesus, o Flamengo era esse amor de carnaval e tal. Pro Flamengo, o Jorge Jesus era Gisele Bündchen. E aí que fica... E é aí que mora o atrito, entendeu? Falar em Jesus, ele chegou lá em Portugal, a gente já sabe disso, a gente comentou até isso ontem. Mostramos a torcida feliz, mas não é todo o torcedor do Benfica que tá feliz. Os muros, cadê as faixas? Essas faixas aí, ó, isso é no estádio do Benfica, ô Casimiro, essas faixas? Perto do Estádio da Luz. A democracia, os valores e a mística o quê? Na rua? Da amargura, isso. Eis o Benfica da
estrutura, é isso? Cadê outra faixa? Tem mais uma faixa em que... Aí, tá aí. Essa faixa aí é o seguinte, em 1907, 8 foram pra lá e não voltaram. Isso quer dizer que o Sporting, que é o maior rival do Benfica em Portugal, ele foi criado quando 8 jogadores saíram do Benfica e criaram o Sporting. Foram, entre aspas, traidores, que não é traidor, né? Criaram um novo clube que é o maior rival. Hoje, sem orgulho, Judas voltou. No caso, seria Jesus. Cosme, vês no que isto se tornou. Cosme foi o cara que criou o Benfica. Então, essa faixa mistura um pouco a história, né, Casemiro, do Benfica, com fazendo uma associação com o que está acontecendo agora. Tudo isso porque, em 2015, o Jorge Jesus estava de 2009 a 2015 no Benfica, ele saiu do Benfica e foi para o Sporting. A torcida ficou brava demais e muitos não gostam dele por conta dessa atitude. E ele mesmo, o Casemiro, o Jorge Jesus, já se declarou torcedor do Sporting e seu pai foi um grande ídolo por lá. Exatamente, o pai do Jesus jogou lá, ele jogou lá também, quando ele assinou com o Sporting, ele deu algumas alfinetadas no Benfica, isso pegou muito mal, a imagem dele no Benfica era muito boa, só que ele deu uma arranhada quando foi para o Sporting, falando o que falou daquela forma. Então alguns torcedores não gostam dele, ficaram chateados sim. O estádio do Sporting é uma avenida, você olha do outro lado e é o estádio do Sporting e aqui atrás é o estádio do Benfica. Ah, é pertinho então, assim, é um do lado do outro. Então tem essa história do passar pro lado de lá. E pegou muito mal pro Jesus. Ele vai ter que se provar bastante pro torcedor do Benfica. Foi o que eu falei, é um desafio para ele. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Ele tem que... Eu acho que ele viu essa volta para Portugal como um desafio na carreira dele. Aqui ele já era amado, ele já chegou num patamar inalcançável, entre aspas, né? Mas tudo que ele fez foi muito bizarro. Para repetir o que ele fez aqui no Brasil é muito difícil. Então ele volta para Portugal para se provar. E para provar, eu acho que para o torcedor do Benfica que ele é capaz e que ele consegue. Vamos ver, o torcedor do Benfica, alguns ficam felizes. O Benfica estava muito mal. Caioba. Vamos ver. Caioba, fala comigo aí, o que houve? Se você me permite uma análise, eu tenho certeza que em algum momento Jesus vai botar a cabeça no travesseiro e pensar: que besteira que eu fiz de sair do Flamengo, hein? Que besteira. Não, até porque tem eleição, Pedro. Ele não tá aguentando, ele quer falar tanto, ele tá tão bravo com isso, que ele entra com o Caioba, na opinião dele, ele vem depois com o Felipe Ruggeri mesmo. É bizarro, ele tá muito machucado por dentro. O que eu quero falar é, o Benfica não é aquele mesmo Benfica. Então Jesus ainda tem eleição, Cazé. E o opositor lá, o cara da oposição, disse que o Jesus não é unanimidade e que ele não vai muito com a cara do Jesus, não é isso? O Luiz Felipe Vieira, que é o atual presidente, está muito mal. Foi o que eu falei, é uma manobra política trazer o Jorge Jesus, que fortalece bastante ele. Está vendo crise, está sendo investigado lá, mas o Benfica tem grana para investir. Tem dinheiro, vendeu o João Félix na temporada passada, sexta maior venda da história do futebol. Então tem dinheiro para contratar. Alguns nomes vão pipocando. E até o nome do Cavani surgiu anteontem lá no Benfica. Então acho que o Jorge Jesus pode ter um time muito bom para trabalhar. E vai encarar os seus antigos problemas. Cara. Você precisa esquecer ele, cara. Não tá te fazendo bem isso não, irmão. Me liga, esquece, bola pra frente. Gente, vamos viver a vida. Vambora. Bola pra frente. O Fluminense completou 118 anos ontem e tem presente pro torcedor. Cadê? Conca, Deco, Richarlison, Nenê, Fred e muitos outros jogadores e ex-atletas do clube usaram as redes sociais para prestigiarem os 118 anos do Fluminense. E com aquela velha frase, quem faz o aniversário é você, mas quem ganha o presente sou eu, os torcedores vão ganhar um presentão e vão poder assistir uma partida do Tricolor no sábado. O amistoso será contra o Botafogo às 17 horas e o clube deu o nome de Taça Solidariedade. Para fechar a festa com chave de ouro, o Fluminense vai repetir a ação FluFest, que foi sucesso nos últimos anos, mas dessa vez dentro das devidas proporções, contará com a live do cantor Ferrugem para animar a noite de sábado do torcedor. Hoje ainda é quarta-feira, mas por aqui a gente deixa uma palhinha para o Tricolor. Laraiá, laraiá, adoro. O problema é quando o Pedro
Pedro Certezas começa a cantar. Ó, acabou o Plim Plim Esporte. Opa! Você que está aí, que estava lá e trocou pra cá, eu não vou nem te dar mais seja bem-vindo, tá bom? Pra você pensar, refletir um pouquinho pra amanhã. A gente tá falando do Fluminense que joga contra o Botafogo. Vai ter uma transmissão da Flu TV, não é isso, Pedro Certezas? E na outra semana tem um outro jogo em que a transmissão é pela Botafogo TV, não é isso, Pedro? Exatamente, os times estão fazendo amistosos, né, para se preparar para o Brasileirão, e cada vez mais o Flumifogo, a união do Fluminense e Botafogo, está ficando forte, né? O Botafogo e o Fluminense que não tinha um histórico muito amistoso, o Botafogo tinha mais isso com o Vasco até, tanto é que era um clássico meio xoxo, a gente não sentia que era aquela rivalidade, era uma coisa meio xoxa. O Botafogo está se aproximando do Fluminense, que ficaram do lado de não jogar agora no Carioca, que acabou. E, cara, acho que é legal, né? Legal assim. É um jogo para se preparar para o Brasileirão, não tem mais jogo para jogar, né? A gente jogou o Carioca antes. Vamos ver, é bom que os times se aquecem, é um clássico para aquecer o time e tudo mais. Não tem muito o que falar, mas parabéns ao Fluminense, um grande clube com grande história. Pedrão. O Fluminense que era o time que eu mais odiava no Rio. E agora não faz nem de cosquinha. Agora também não vou falar qual é, mas não faz nem cosquinha. E uma história linda, porque caiu para a Série B, muita gente... Que saco, cair para a Série B, caiu para a Série C, voltou e foi bicampeão brasileiro, tirando os outros títulos que já tinha, né? Fala nisso, Felipe. Ali, Casimiro, o Fred tira tanta onda que o cara posta a foto dando parabéns pro Fluminense segurando 2 taças de campeão brasileiro. Tá bom pra você, Casimiro? Ele é muito ídolo, não tem jeito, cara. A história que o Fred teve no Fluminense é espetacular e é isso que é importante. A gente falou na volta dele. É um ídolo, né? Olha isso, é bizarro. É muito ídolo, muito identificado, amistoso importante. Eu acho que agora ele voltando, dependendo do ano que ele for fazer aí, de repente, eu acho que ele vai se firmar como um dos maiores da história. A gente tá tricolor para falar, mas pelo que a gente vê, né, eu acho que sim também. Mas olha... É amistoso importante contra o Botafogo, cara. Importante, time grande jogando contra time grande, para já pegar o ritmo do brasileiro, tem que ser encarado como mais que amistoso até, para já se preparar, porque o Brasil não vai chegar e não vai parar, não. Mas olha, Casimiro, essa é uma leitura que eu faço até o seguinte, mesmo que ele, nessa temporada, não seja brilhante, não seja aquele Fred que o tricolor já viu uma vez vestir a camisa do Fluminense, até por conta da idade e tudo mais, o estilo de jogo do Fluminense tão rápido, veloz e ofensivo, eu não acho que muda nada, porque é como o Edmundo quando volta ao Vasco, não fez a última passagem de forma brilhante, mas não apaga tudo que ele fez pelo clube, né? Exato. E pro Fred, passa às vezes até um pouco desapercebido esse fato, o Fred pode se tornar o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, acho que faltam 8 gols apenas, ele pode passar o Edmundo e o Romário, vai ficar atrás do Roberto Dinamite, mas ele pode alcançar esse feito, por exemplo. E está muito próximo disso. Então, acho que... É impossível de alguém passar o Fred depois disso, né? Porque hoje em dia não tem mais um jogador fazer gol pra caramba e ficar. O cara vai embora. Eu acho que não vai... Se ele ficar em segundo, vai ser segundo pra sempre. É verdade. Assim. E olha só, a Conmebol divulgou, o Felipe Ruggeri comentou ontem aqui, a tabela com os dias e horários dos jogos. Vamos ver, então, a tabela do Flamengo, que é o único representante carioca na competição. Cadê a tabela aí? Olha só, no dia 17 de setembro, visita o Independente Del Valle às 9 horas da noite. No dia 22, visita o Barcelona de Guayaquil às 7h15 da noite. E no dia 30 de setembro, recebe o Independente Del Valle às 9h30 no Maracanã. E 21 de outubro, recebe o Júnior Barranquilla também às 9h30 da noite. Aquele horáriozinho, né, Felipe, que a gente está acostumado de Libertadores. E com os rivais que a gente já sabia por conta do sorteio que teve no início do ano, né? Fase de grupos. Na fase de grupos ainda, faltam esses 4 jogos, né? 2 jogos fora em sequência, são jogos perigosos, difíceis. O Independente Del Valle, inclusive, o Flamengo sonda o técnico do Independente Del Valle, o Miguel Ángel Ramírez, e finaliza com 2 jogos no Maracanã. Oi? Miguel Ángel Ramírez. E finaliza com 2 jogos no Maracanã e a gente não sabe se vai ter público, se não vai. Então é importante o Flamengo conseguir bons resultados fora para chegar no Maracanã. A gente já viu que o rendimento no Maracanã sem a torcida não é o mesmo, né? E influencia bastante, mas acho que o Flamengo consegue se classificar. Já tem 2 vitórias, tá? Lembrando que o Flamengo é líder do grupo com 6 pontos. Vamos lá, olha só, a Copa do Nordeste voltou. Vamos conferir agora os gols.
O Fortaleza entrou em campo contra o América de Natal pela 8ª rodada da Copa do Nordeste, mas quem abriu o placar foi o adversário. Aos 28, Romarinho marcou um golaço que merece até replay. Os gols do Fortaleza só saíram no segundo tempo. O Wellington Paulista empatou e virou com outro gol de cabeça. Quem fechou o 3-1 do Leão do Pice foi Ederson, que marcou de pênalti. Muito bem, deliciosa a Copa Nordeste. Felipe que gosta, né, da Copa Nordeste. Eu gosto bastante, Fernanda. Obrigado aí pela deixa. Falar aqui como Júnior Pernambucano. Para mim, uma das melhores, que a Copa do Nordeste, que está sendo realizada em Salvador, sede única, aos moldes de Champions League. Os jogos de quarta de final serão apenas um jogo só para cada quarta de final aí. Lembrando que Yuri César, jogador do Flamengo, está arrebentando lá no Fortaleza. Lá no Esporte Interativo a gente cobria muito a Copa do Nordeste, né? Era do Esporte Interativo, a gente fazia a cobertura. Cara, é uma competição muito maneira. É muito maneira. Chama até de Lampions, que é uma associação com Lampions e Champions. E também a taça também é uma orelhuda. Cara, é muito maneira. Pro pessoal nordestino que tem um clube lá, é uma competição. É como se fosse o Rio São Paulo aqui, que são os melhores times do Nordeste, e eles se enfrentam. É muito maneiro e muito mais forte que os estaduais e preparam o time. Uma preparação mais forte, uma preparação melhor. Muito maneiro. E tanto que você. É um futbolista que não para de fazer gol, né? Incrível. O giro é tão grande por lá que a gente geralmente vê os artilheiros do ano, não do Campeonato Brasileiro. Do ano são jogadores que participam da Copa Nordeste ou no início da temporada ou que passam por lá a temporada inteira. Porque é muito competitivo, tem muito mais jogos e tem essa coisa, para quem nunca acompanhou, é impressionante, agora que a gente está com os estádios vazios naturalmente, mas o que as torcidas fazem é incrível, uma paixão enlouquecedora. E o SBT transmite para o Nordeste a Copa Nordeste, ela é nossa aqui do SBT, é nossa exclusiva e muito legal. A gente está podendo falar aqui para o público do Rio que às vezes não acompanha muito bem. Ô, Big Boys, é para eu falar aqui do PSG? Então vamos falar do PSG. Eu só vou perguntar uma coisa para o Pedro Certeza. Tá com saudade do WP? Pô, cabia, sabia? Tinha vaga aqui. A verdade é que o Wellington Paulista ele não para de fazer gol. O cara, ele tem 20 gols por ano. É inacreditável, é bizarro. É verdade. Olha só, o PSG entrou em campo contra o Celtic em um jogo amistoso. Vamos ver. Não tem jeito, o cara é da resenha. Ele já chega na partida com a serenidade de quem vai marcar. Se liga no estilo do Ney. O que representou também foi a camisa do clube para a nova temporada. Linda! E foi com ela que os jogadores entraram em campo no amistoso contra o Celtic no Parque do Prince. Para abrir o marcador, Neymar estava lá, mas para dar assistência. Quem colocou mesmo no fundo do gol foi Mbappé. Aos 25, foi a vez do brasileiro balançar as redes. Como tem feito nos últimos amistosos, Tuchel trocou os 11 titulares no intervalo, Herrera ampliou e Sarabia fechou o placar. A partida também marcou a despedida de Thiago Silva no estádio diante da torcida, que homenageou o monstro da zaga. No dia 5 de agosto, o PSG vai realizar um novo amistoso, mas dessa vez com os portões fechados. Tanta coisa para comentar desse jogo, mas antes, não sei se vocês perceberam, eu disse que ia chamar o PSG e voltei aqui com vocês para perguntar uma coisa para o Pedro. O Ruggeri é tão já mecanizado do Neymar que ele já deu a risadinha do Neymar ali, ele achou que eu ia falar com ele. Jogou demais, ganhar Champions. Felizmente em 2020 não vai ter bola de ouro. Vai mesmo. Que azar, cara. Vai. Ô, Casemiro, o que tá faltando pro menino Ney? Eu vou ser sincero com vocês, eu não era Neymarzete, tá? Nunca fui Neymarzete. Mas depois que eu conheci esse rapaz aí que tá na sua tela, o quanto ele é incrível, o quanto ele é bacana e ele é querido nos lugares onde ele trabalha, eu comecei a enxergar o Neymar de um outro jeito, sabe, Casemiro? E ele ganhou mais uma torcedora, que ele tem tantos, né? Eu virei mais uma torcedora do garoto, do homem Neymar, que já é um homem, né? O que falta para esse start dele, para essa bola ser dele? Será que foi...
De nada, Neymar, você é um querido. Será que ele nasceu na época errada, entre aspas, de disputar uma coisa tão em alto nível como o Cristiano Ronaldo e Messi há tantos anos? Será que é isso? É inegável que ele teve azar. Você tá na época de Cristiano Ronaldo e Messi, disputar títulos individuais é muito complicado. Eu acho que ele já poderia ter conquistado essa bola de ouro, ele teve alguns azares, algumas lesões que tiraram ele de Copa do Mundo, tiraram ele de retas finais de temporada, que ele estava muito bem. Essa temporada ele está muito bem novamente, eu acho que ele está no top 3, pode estar ali junto com o Messi, com o Lewandowski, vai depender muito dessa Champions League. E de cabeça também, né, Cazé? Tá mais... Também acho, Felipe. Na cabeça no lugar. Tá mais velho também, né? Tá no auge ali do que chamam, né? Então... foi cancelada a bola de ouro, ainda vai ter ali o da UEFA, né? Então ele pode ainda ganhar esse prêmio. Mas eu acho que o grande prêmio que ele pode ganhar é a Champions League. Ganhar essa Champions League com o PSG. Eu acho que o que falta também é um time para ele, né? O time do PSG dá alguns moles inacreditáveis, ele dá muita bola para os caras fazerem gols e eles não fazem. Você acha que se ele ficasse no Barcelona, na sombra do Messi, ele concorreria, ele seria o principal jogador do Barcelona? Porque ia ser difícil ele ganhar a bola de ouro com o Messi ali do lado, né? É difícil, ele teve números expressivos com o Messi do lado. Ele foi artilheiro da Champions League, o Messi não foi. Mas sempre coadjuvante, ele foi um dos artilheiros da La Liga. Porque o Messi ele acaba ofuscando naturalmente qualquer um, exato. porque o Messi é muito bizarro. Mas o Messi prometeu pro Neymar, eu te faço ser bola de melhor do mundo, fica aqui, eu te faço... Não vai fazer. O Cazé falou que o PSG dá muito mole, que o time realmente dá bola pros caras, mas, cara, se o Neymar for campeão com esse PSG que dá mole, é o título dele. Então, eu acho que, eu tô torcendo muito pro PSG na Champions League, de verdade, que eu quero muito ver o Neymar. Você voltou a ser Neymarzete? Voltei, cara. Tive uma crise ali, tive uma crise interna, pensei, refleti, sentei, fiquei meditando, entendi o que estava acontecendo e aí voltei a ser Neymarzete, fiz as fases. Ele não sabe, mas eu fiz as fases. 2022 tem Copa do Mundo, cara. O Brasil é sempre favorito, apesar de não viver um bom momento. E eu confio muito no Neymar. Muita gente o Neymar não pode ser convocado. O Neymar é diferenciado, cara. O Neymar joga muita bola, não pode abrir mão dele, não. Esse é o clique pra mim que falta. A gente sabe que em ano que tem Copa do Mundo, o seu desempenho na Copa do Mundo faz muito a valer em relação à bola de ouro. Além disso, na nossa galeria aqui no Brasil, o Neymar, ele já ganhou tudo. Ele tem uma medalha olímpica de ouro inédita no peito, que nunca ninguém ganhou, ninguém. E o Neymar ganhou. Claro que com toda a sua equipe, e Deus, e tudo que eles falam, agradecem mais. Ele era o protagonista daquela competição ali, naquela seleção. Dos meus amigos, isso, a gente sabe. A gente sabe, Neymar, que tem esse clichêzão, mas, era o Neymar. Então, falta só pro Neymar fazer uma Copa brilhante. Nem sei se levantar, Pedro Certezas, o caneco. Mas fazer uma Copa impecável é o que falta para ele ser glorificado no Brasil. Cara, eu acho que se ele ganhar... Nossa, tá passando o Valentino Rossi aqui na minha rua. Tô ouvindo. É inacreditável. Cara, mas se ele ganhar a Copa do Mundo e o melhor do mundo, cara, aí ele ganha tudo. Acabou. Tudo. Libertadores, Champions, Copa do Mundo. Só faltam duas coisas difíceis. Mas, cara, só falta isso, cara. Ele é muito bravo. Tem que combinar também com os jogadores do Brasil, né? A gente fala do PSG, mas os jogadores do Brasil tem que jogar também. O seu Gabriel Jesus, né? O seu William, né? Que fica na ponta, não joga nada. Tem que combinar com o técnico do Brasil, com o Tite. Com você também, botaram o Gabriel Jesus e o Neymar no banco. Quem joga bem pela seleção, ele joga bem. Ele joga bem. Aí você vai ver, o Jesus não tem gol em Copa do Mundo, complica. Você vê o Renato Augusto perdendo gols contra a Bélgica, perdeu 2 gols inacreditáveis. Então... Não deve ser tão bizarro que o Neymar deve passar, né, se tudo seguir o curso natural das coisas, o Pelé como gol pela seleção. Ele pode ser o maior artilheiro da história da seleção. Isso é muito bizarro, cara. Começa muito jovem, né? E é muito... E ele continua, não é... foi convocado e não foi. Ele vive um momento em que ele é sempre o melhor. Porque aí que eu falo, em algum momento eu acho que ele nasceu na época errada pra bola de ouro e tal, e em outros que ele nasceu na época certa, porque será que o Neymar seria o Neymar na seleção brasileira se ele tivesse nascido naquela época estivesse brilhando naquela época de 2010, 2006? Será? Olha só, tem jogador brasileiro aproveitando os momentos de folga e sendo destaque nos jornais espanhóis. Cadê? Depois de conquistar o título do campeonato espanhol, os jogadores ganharam uma semaninha de descanso. E Vinícius Júnior escolheu o destino como nada mais, nada menos que Ibiza.
Esbanjando toda a sua felicidade ao lado do companheiro de equipe, Éder Militão, o brasileiro estampou as capas dos principais jornais esportivos da Espanha, que destacaram as férias do jogador e como ele pode ser considerado a arma e a esperança de Zidane para desequilibrar o Manchester City no jogo de volta da Champions League. Enquanto os trabalhos não voltam, Vini Júnior aproveita para desfrutar do seu merecido descanso e, quem sabe, até pagar de modelo. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho um barato. O cara é jogador de futebol, tem o prestígio dele, tem a grana dele que ele ganhou com tanto suor a vida toda, abrindo mão, às vezes, da sua infância para jogar futebol, para se dedicar aos treinos e ser reconhecido no cenário mundial. E tá aí o menino Vinícius Júnior participando, aproveitando suas férias. Ô Vini, eu tô contigo. Eu tô contigo. Com certeza. Obrigado. Não, você não estava, infelizmente. Podia estar tirando foto com aquelas meninas lá. Mas é tudo amiga, Eu sou um cara compromissado com futebol, eu não abuso muito, eu quase não bebo. Só um drinkzinho ou outro, assim, que é muito caro na night. E meteu-lhe gole, ô Vini? Com certeza. Você viu ali que, independentemente, estava metendo gole fora de campo também. Isso aí, Cazé, é uma campanha publicitária de uma marca de roupa, né? E aí ele tava tirando essas fotos e tudo mais, mas ele deve ter aproveitado ali a Ibiza. Ali. Não, publicidade. Publicidade, Vini, exatamente. Ô Casimiro, como é que você projeta o Vinícius Júnior? A gente sabe que é um CCC, mas a gente que é jornalista, a gente tá aqui para isso, né? Para falar de CCC, né? Como é que você projeta ele? O que você consegue enxergar do Vinícius Júnior? Muita gente fala, esse aí nunca vai ser bola de ouro. Não, Vini. Um abdômen trincado, com certeza eu enxergo. Com certeza, Vini, isso você tem. Como é que você projeta, Casimiro? Ele é um desses caras que pode dar suporte para o Neymar numa eventual Copa no futuro da seleção brasileira. É inegável, é um cara que... Um moleque, né? Que tem apenas 20 anos de idade. 20 anos... E, cara, é espetacular você ver o Vinícius Júnior chegar onde ele está ainda, e é só o começo. Um cara que tem uma origem tão humilde. São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Gonçalo, um moleque que conviveu com a pobreza. Um negro, cara, a gente sabe do futebol, as dificuldades que ele passou. E brilhou, cara, e tá brilhando. Titular do Real Madrid, isso ninguém tira dele. É o Neguebinha, teve todo esse tipo de brincadeira envolvendo o nome dele, que até a gente fazia mesmo, eu não tenho vergonha de falar, não. Tá tirando aquele ranço, né, Cazé? A gente sacaneava, e aí ele tá hoje titular no Real Madrid, elogiado pelo Zidane, capa do Marca, fazendo campanha, irmão. É inegável você não se curvar e falar, cara, que sensacional. É isso. E esse ranço sai, essa sacanagem sai, porque ele tá em outro nível agora, cara. Titular do Real Madrid, vai brilhar pela seleção brasileira. Não tem por que mais você sacanear um moleque, um garoto de 20 anos e torcer contra. E a gente tem que torcer pra ele brilhar. E você falou bem, começa a estar em outro patamar, né? Não que o Flamengo é um patamar abaixo de qualquer time da Europa, mas a gente começa a enxergar de outro jeito, porque a gente sabe, ter certezas, pros antes, para quem é secador, o Flamengo, a nível Brasil, não é o time, ele tem a sua torcida e a sua torcida contra. Não tem isso? Tem isso, né, Pedro? Não vamos dizer que não tem. Agora mais do que nunca, né, E agora mais do que nunca. E aí você tem um jogador que nasce ali no Flamengo, ele carrega o problema de ter que ainda tirar aquele Flamengo do corpo, né? Cara, todo mundo, quando vê uma joia do rival sendo gigantesco, todo mundo tem aquela má vontade de zoar, falar que o moleque não é tão bom assim. É muito clubismo envolvido. Óbvio, vale engraçado. isso. Tipo, agora com o Rafinha, gente, nem precisa ser da base. O Rafinha agora no Flamengo, todo mundo zoando que ele era banco na Europa. E aí que ele era banco da Europa, interessa, tá jogando muito, não tem como. E o Vinícius realmente, é craque, titular do time do mundo, acabou, não tem como. Os desafios que o futebol coloca pra gente, né? A rivalidade está aí, a gente tem que contornar. Até a gente que se declara torcedor de algum time, como jornalista, a gente contorna umas coisas. Chegou a hora de dar tchau. Foi um papo gostoso hoje, hein? Casimiro, qual é a sua última? A minha última é o Vasco vive esse drama do Raul ainda, vai pro Red Bull, não vai, o Vasco falou que não quer vender, ai meu Deus do céu, os próximos capítulos vão ser intensos, só sei disso. Vamos ver se vai ou não vai. Pedro Certeza, e sua última? Eu queria falar que eu não senti nem inveja do Vinícius Júnior no iate, não. Só senti saudade de dar um mergulho no mar. Ai, também. Nervoso. A vacina tá
te manda. Cara, eu tenho que mandar um beijo pra Maitê, cara, que é a pequena rubro-negra, flamenguista, que assiste a gente todo dia. Um beijo, Maitê, obrigado pelo carinho. Beijo pra Kel, mãe dela, o Jean, o esposo, e a Malu, que é a irmã da Maitê. Beijo pra família toda. Obrigado pela audiência e pelo prestígio. Um beijo pra você, Maitê, e pra todos vocês que ficam coladinhos com a gente aqui na hora do almoço. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Tchau, tchau.